Vídeo 16, quarta e última parte do Estado nazifascista. Vamos agora, então, a um livro. Eu separei aqui um livro. Interessantíssimo esse livro. É esse aqui. Purificar e Destruir. Editora de Fel. E o autor é um pesquisador francês, Jacques Semelin. Jacques Semelin. Vou colocar mais próximo aqui, para vocês anotarem o nome dele. Jacques Semelin, Purificar e Destruir, editora de Fel. Muito bom, muito bom. Isso aqui é uma aula. Ele trabalha aqui 3 genocídios modernos. Nós falamos que são a marca da modernidade, né? Como que os portugueses, espanhóis, ingleses, franceses já saíram matando milhões de pessoas no século XVI, XVII, XVIII. Né? Portanto, o genocídio feito pelos alemães na Segunda Guerra Mundial não tem novidade nenhuma, é uma marca da modernidade europeia. Né? O que os espanhóis fizeram com os povos originários da América não guarda nenhuma diferença com o que os nazistas fizeram na Segunda Guerra Mundial, ou como os portugueses fizeram aqui, os ingleses, os franceses, etc. Esse livro aqui trabalha três genocídios, né? O caso da Alemanha, o caso dos Tutsis versus Hutus, né? E o caso da antiga Iugoslávia. Bom, esse livro aqui, ele nos dá uma aula e nos explica qual foi a estratégia dos nazistas para chegar ao poder. E vocês vão perceber que é uma estratégia utilizada por partidos políticos, candidatos a presidente, até hoje. Olha, como é que foi feito? Primeiro, você vai transformar a política em um espaço não de construção de consenso, de diálogo para chegar a algo comum, mas um espaço de competição entre amigos e inimigos. A política, então, vira uma relação de amigo versus inimigo. Não é mais uma relação, veja bem, que já não é uma coisa boa, uma relação de adversários, que é um dos grandes problemas e equívocos da democracia majoritária representativa. Vamos discutir isso mais adiante. Mas é um problema sério. Mas, obviamente, você imagina aí aquela bobagem, né, do melhor argumento. Olha, gente, se tem que ter um argumento vitorioso, o argumento derrotado ele está fadado ao esquecimento. Né? Isso é um equívoco, isso é um erro. Né? Não se constrói consensos com o melhor argumento. Se constrói consensos quando as partes envolvidas no debate livre e aberto estão com a intenção de construir um consenso, abrindo mão de determinadas coisas para ter uma posição onde todo mundo ganhe. Né? Isso é muito interessante. No consenso, todos ganham e todos abrem mão de alguma coisa. Na democracia representativa majoritária ou na democracia majoritária, você tem um vencedor e um derrotado, e a ideia desse derrotado tende a desaparecer. Nós já falamos um pouco disso quando falamos de Constituição versus democracia. Tem alguns textos que eu trabalho isso no blog, né? Dei uma olhada no blog e a gente volta nesse tema mais adiante, que é um tema muito importante. Né? A democracia consensual é muito mais democrática, avançada, que uma democracia majoritária. Né? Quando você fala numa sociedade do melhor, né, é uma sociedade que tende ao totalitarismo. Né? Quando você fala em melhor argumento, a ideia é que o argumento derrotado, por mais que você fala, não, ele vai permanecer, isso é só discurso, bobagem, né, ele tende a ser esquecido, enterrado e etc. Né? Bom, então, qual que é a estratégia? Primeiro, nessa luta, né, e lembrando o Zizek que falou, olha, qual foi o argumento vitorioso na década de 30? Foi o de Hitler. Qual foi o melhor argumento na década de 1930? Foi o argumento hitlerista. Ele conseguiu mais de 30% dos votos do Partido Nazista em 1932. Muito equivocada essa teoria, mas vamos discutir isso depois. Mas muito, muito equivocada.
Vamos então, transforma o espaço da política em espaço de amigo e inimigo. Não são mais adversários. Vamos imaginar então uma luta clássica, né, que eu vi quando era pequeno, talvez vocês não tenham visto, mas vocês encontram na internet, o Cassius Clay, aquele boxeador, Muhammad Ali, né, versus o Joe Frazier. Os dois eram dois grandes boxeadores, craques no boxe, que eram adversários. Mas esse esporte, né, entre adversários acabou virando uma luta entre inimigos. Eles se tornaram inimigos. Eles passaram a se odiar e fizeram uma luta de 15 rounds onde eles quase se mataram e se odiavam. Né? Ou seja, em vez de você ter adversários com ideias opostas, trabalhando dentro do conceito da democracia majoritária, você passa a ter inimigos. E aí então, o grupo de cá é inimigo do grupo de cá e o grupo de cá é inimigo do grupo de cá. Olha, só quando você transforma adversários em inimigos, você já eliminou qualquer possibilidade de diálogo e de construção de consenso. Esse é o primeiro passo, né, feito pelos nazistas, fascistas, e que é utilizado na política até hoje. Prestem atenção que vocês vão ver isso claramente. Segundo passo, amigo e inimigo, esse inimigo vai ser rebaixado. Então ele já não é mais, vocês podem imaginar, citando o caso lá do Cassius Clay, do Muhammad Ali versus Joe Frazier, já não é mais um inimigo que eu respeito, da mesma estatura minha. Não. Esse inimigo, ele é inferior. Então você começa a rebaixar o inimigo. Esse é o segundo passo. Esse inimigo rebaixado, então, ele começa a ser animalizado. Ele não é gente igual a gente. Olha, começou o perigo grave. Aliás, começou o perigo desde o início. Né? Ele é rebaixado e animalizado. Olha, isso no nazismo é muito claro, quando os nazistas começam, então, toda uma propaganda, né, contra os ciganos e contra os judeus, e começam a identificar, né, os judeus com ratos, como se fossem ratos, ou os médicos, e aí mais da metade dos médicos da Alemanha eram filiados ao partido nazista, né, e sustentavam cientificamente, o que é uma bobagem, uma mentira, a superioridade racial ariana. Você tinha uma base de sustentação, né, para esse discurso de superioridade racial. Aí surgiram um filme obrigatório, vocês têm que assistir, né, além do Triunfo da Vontade, que eu já falei no outro vídeo, né, que é o 1900 Eugenia, de um diretor sueco. Sensacional, que vai mostrar que as teses de eugenia, de superioridade racial, já estavam presentes no século XIX. Hitler não inventou isso. E que as políticas de eugenia ou de melhoramento racial, onde diziam, olha, a gente cuida das plantas, né, e aí a gente apara as plantas defeituosas para que o jardim cresça bonito, cuida dos cavalos, e aí a gente escolhe o garanhão, né, de uma raça superior para cruzar com a égua e gerar, né, cavalos melhores. A mesma coisa com os cachorros, a gente tem que fazer com o ser humano. E aí os médicos alemães começaram a falar, olha, o problema da Alemanha, que estão nascendo pessoas com todas as aspas, né, defeitos físicos, defeitos mentais, é a mistura da raça superior ariana alemã com outras raças inferiores, a gente não pode misturar e etc. Todo esse discurso encontra uma base, uma fundamentação pseudo-falso científica, mas que está presente desde o século XIX, que estava presente no Brasil. Se a gente pegar o Segundo Império, Dom Pedro II importou suíços para branquear a população brasileira. A Constituição Brasileira de 1934, a nossa terceira Constituição, tinha lá um dispositivo das atribuições do presidente da República. Das atribuições estava lá o melhoramento racial. Então essa hegemonia estava presente na social-democracia sueca até a década de 1970, no liberalismo norte-americano, assim como no nazifascismo. Muda o discurso, muda a estratégia, né, a forma de tratar o assunto, mas a ideia essencial é a mesma. Não foi Hitler que inventou isso. Isso era praticado, né, nos Estados Unidos.
Isso foi praticado mesmo depois do fim do nazismo, isso continuou sendo praticado nos Estados Unidos, né? Assim como na Suécia e vários outros países. No Brasil, né, também a gente tinha esse discurso de eugenia, né? E aí vale a pena dar uma olhada nos textos no blog, inclusive um texto sobre Monteiro Lobato e a eugenia brasileira. Muito interessante, dei uma visitada no blog. Mas continuando, então, primeiro, de adversários políticos são transformados em inimigos, de inimigos, na mesma estatura, um é rebaixado e animalizado. Bom, aí vem o passo seguinte, que é algo que nunca deu certo e nunca vai dar certo: misturar religião com política. Religião é o espaço da espiritualidade, trabalha com dogmas, é uma outra discussão. Trazer dogmas para o espaço da política é o fim da democracia. Religião e política não combinam. Rejeitem isso veementemente. Nunca deu certo. Espiritualidade é um espaço, o campo da política, no campo da política, da democracia, tudo deve ser discutido. Tudo pode ser discutido livremente. Né? Na religião, não. A religião trabalha com dogmas, com fé. Existem coisas que não são discutíveis, existem coisas que não são explicáveis. Né? São dois espaços distintos que devem permanecer separados. Mas quando você traz isso para o espaço da política, que os nazistas e os fascistas fazem isso, começa então o discurso da pureza. Gente, o discurso da pureza é horroroso, é nojento. As pessoas que se dizem puras, em geral, são as piores pessoas. E aí tem um filme que eu recomendo veementemente, vejam esse filme, chama Fita Branca. Fita Branca. Muito interessante. E mostra ali já o núcleo do nazismo, né, nascendo na Alemanha na Primeira Guerra Mundial. A Fita Branca. O discurso da pureza, primeiro, é um discurso falso. Por quê? Porque não existe essa tal pureza, né? Nem pureza racial, nem pureza moral. Né? Nós somos seres falíveis, nós aprendemos com os nossos erros. Então a gente precisa errar para aprender, e todo mundo erra. E aquele sujeito se diz puro, aquele sujeito vai dizer, não, eu não erro, eu atingi a perfeição. Mentira, mentira. Não existe isso. E aí começa o discurso do nazismo da pureza racial. Ou outro discurso de pureza, pureza moral, pureza ética. Né? Esse discurso é muito ruim porque é um discurso hipócrita. E a gente tem esse discurso que às vezes volta. Às vezes começa da pureza moral. Né? Bom, e aí então, desse discurso da pureza, o que acontece? Esse que era adversário, virou amigo e inimigo, esse foi rebaixado, animalizado, agora ele é coisificado. Por quê? Porque o puro, o bom, né, que é aqui o nazista, o branco ariano, ou o fascista branco italiano, ou qualquer outra coisa, né, e o outro coisificado, que é o mal, é o impuro. Ele não é mais gente, não é um adversário que se respeite, não é um inimigo que se respeite, não é mais nem animal, ele agora é uma coisa. Bom, aí já está um pulo para o extermínio, para o genocídio, para a barbaridade da Segunda Guerra Mundial, que não foi só na Segunda Guerra Mundial, mas esteve presente em toda a modernidade. Aí o passo seguinte qual é? Agora é gerar o medo. O passo seguinte agora, depois que eu, amigo e inimigo, adversários viraram inimigos, rebaixado, animalizado, coisificado. Agora essa coisa, ela me ameaça. Olha só, aí vem o ódio. Aí esse que está aqui olha lá para aquela coisa e fala, nossa, essa coisa está me ameaçando. Né? Está ameaçando a minha família, minha casa, minha propriedade, minha segurança. Né? Então vem o discurso do ódio contra essa coisa. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte é um fato. Um fato que desencadeie a violência. Na Segunda Guerra Mundial, né, que precedeu a Segunda Guerra Mundial, o fato foi o assassinato de um diplomata alemão em Paris por um ativista anarquista judeu. E aí Goebbels aproveita essa oportunidade e fala, os judeus atentaram contra nós, puros, alianos, etc. E aí vem a Noite dos Cristais, onde
alemães por toda a Alemanha saem quebrando, matando, né, destruindo propriedades dos alemães de religião judaica na Alemanha. E aí então começa a desencadear a violência. Então, gera o medo, do medo você cria um fato, isso é recorrente, um fato artificial, geralmente criado pelo próprio grupo que está no poder, que vai desencadear essa violência, ou seja, esse medo vai fazer com que haja uma reação violenta em cadeia. E aí o passo seguinte é o extermínio. Isso que eu acabei de explicar em poucas palavras, vocês vão ler de forma aprofundada, numa pesquisa muito bem feita, muito bem realizada, do Jacques Semelin, né, um pesquisador francês, nesse livro publicado pela editora de Fel, que chama Purificar e Destruir. Leitura obrigatória para a gente entender o nazismo, o fascismo, os movimentos totalitários, e muito importante nos dias de hoje, onde, infelizmente, por causa da crise, né, a intolerância vai crescendo, e como que pessoas são manipuladas, né, utilizadas, e que agem, que são os cães de guarda, né, do sistema, agem em defesa de um sistema que é contra elas. Né? Prestem atenção, leiam, estudem. Até mais.